Bom dia, primeiro B. Vamos lá? Vamos dar continuidade? Na videoaula passada, né, nós paramos, né, nós fizemos os 3 gráficos e ficou de vocês fazer o último, certo? Então, nós vamos começar agora a partir daqui. Vamos lá? Vamos fazer o terceiro gráfico, lembrando que esses são os valores de x, ó, positivo, negativo. E esses são os valores de y, né? Positivo, negativo, certinho? Então, vamos lá. Vamos relembrar como que a gente termina de preencher a tabelinha. Conferem aí para ver se vocês acertou e quem não fez, agora faz favor de fazer e me mandar as fotos, tá? Ó, m de x é igual a x² menos 2. O que significa isso, então? No lugar do x², ó, ele já me deu os valores. Então, eu só vou substituir e vou tirar quanto? 2. Então, ó, quando o meu x² for 4, aqui, 4 menos 2, tá vendo? Vou fazer essa continha, ó, pegando esses valores do x². Então, 4 menos 2 dá 2. Mas na hora que eu for colocar no gráfico, eu vou pegar os valores de x, porque aqui, ó, são os números de x e não de x elevado a 2, tá? Então, eu não posso pegar esse, vou pegar esse. Então, vamos lá. 4 menos 2, 2, certinho? Depois, o que eu vou fazer? Vai ficar, ó, 1 menos 2, menos 1. Cuidado com o sinal, vou colocar só o resultado, tá? 0 menos 2, menos 2. 1 menos 2, menos 1. E 4 menos 2, 2 positivo, tudo bem? Então, vamos substituir? Quando meu x for menos 2, quanto que vai valer o meu y? 2, a primeira linha aqui, ó. Então, eu venho aqui, menos 2 para x, vou subir até encontrar o 2 no y, tá aqui o meu pontinho, tudo bem? Quando meu x for menos 1, vai ser menos 1 para y também. Então, olha aqui, menos 1 do lado de cá do x negativo. Agora, eu vou descer até encontrar o menos 1 negativo do y, tá? Agora, eu não subo, agora eu desço. Depois, quando o x for 0, meu y vai valer menos 2. Então, ó, não vou marcar nada no eixo do x, ó, porque ele é 0. Mas eu vou marcar em cima do eixo do y um menos 2. Então, menos 2, ele vai estar aqui, ó, em cima do eixo. Toda vez que aparecer 0, é em cima do eixo, tá? Quando o meu x for 1, o meu y vai valer menos 1. Então, 1 positivo para x, mais menos 1. Então, eu vou descer até encontrar o menos 1 do y, tá? Depois, 2 para x e 2 para y, positivo. Então, eu vou subir. 2 positivo para x, aí eu vou subir até encontrar o 2 positivo para y. Então, feito isso, eu vou unir meus pontinhos, ó. Então, ele vai dar uma parábola positiva. Pronto, ele vai ficar abaixo de todos os gráficos que eu fiz até agora, tá? Aí, vocês fazem aí no caderno de vocês bonitinho. Não esqueça de mandar as fotos. Na atividade 6, dando continuidade, né? Explique quando o gráfico de uma função do tipo y igual a x² mais c passa pela origem 0, 0. Então, vamos lá? O que é esse ax² mais c? Se eu analisar essas funções que ele me deu, o que eu vou perceber? Por exemplo, vou pegar essa função aqui, ó. Vou colocar aqui no cantinho para vocês entenderem. x² menos 1. E ele me deu ax mais c, certinho? O a aqui, nessa função, quem que seria? O a é sempre o número que acompanha o x. É o 1, tá? E o c? O c nesse caso aqui é quanto? O c aqui nesse caso vai valer quanto? Menos 1. Ele que está fazendo o papel. Quando eu somar ou subtrair, o número que está sozinho é considerado C. Quando eu falo sozinho é porque não tem nenhuma letra, tá? Não tem um X, não tem um nada. Ele está sozinho, então ele é sempre o C.
certinho? O que nós podemos observar, então? Que nesse gráfico aqui, o único gráfico que passou pela origem 0, 0, igual ele está perguntando, foi o gráfico que ele nos deu, f de x igual a x ao quadrado. Então, nós podemos observar que nesse x elevado a 2 não tem quem? O c. Significa que o c é igual a 0. Quando o c for igual a 0, não precisa colocar. Aqui nós colocamos porque o c aqui vale mais 1, aqui vale menos 1 e aqui vale menos 2. Então, nós podemos falar aqui que vai passar pela origem quando c for igual a 0, porque nós vimos isso aqui no gráfico. Então, vamos escrever aí, ó. Quando o c for igual a 0. Aí, o meu gráfico passa pela origem, certinho? Atividade 7. Sabemos que o gráfico da função quadrática f de x igual a x² mais bx mais c, com a diferente de 0 é uma parábola. Por quê, pessoal? Se o a fosse um número 0, o que ia acontecer aqui se ele fosse o 0? 0 vezes x ao quadrado, 0 vezes qualquer coisa, daria 0. Aí, essa parte aqui não iria existir. Quem que eu teria? Bx mais c. Então, eu teria o quê? Uma equação do primeiro grau. E quando é uma equação do primeiro grau, a gente sabe que não dá uma parábola, e sim vai dar o quê? Uma reta. Por isso que o a ele tem que ser o quê? Diferente de 0, tá? Então, ele não pode ser 0. Vamos continuar. Sabendo disso, ele pede para vocês preencher a tabela e fazer o gráfico. Nossa, professora, com todos esses números, sim, significa que vai dar um trabalho, mas tem um ponto positivo. Se eu fizer alguma continha aqui errada, eu não formo a minha parábola aqui embaixo, tá? Então, eu tenho que tomar muito cuidado ao fazer a conta, tomar o cuidado com o sinal, prestar atenção na hora de localizar os pontos, porque se eu errar, não vai formar a minha parábola, não vai dar certo. Então, vamos lá? Então, ó, no lugar do x, é igual nós estávamos fazendo anteriormente. No lugar do x, eu vou substituir por esses valores que ele me deu. Então, na primeira linha aqui, eu tenho menos 3. Então, eu tenho a função x² menos 2x menos 3. Então, eu vou pegar, no lugar do x, eu vou pôr menos 3. Só que o x está elevado a 2. Então, vai ficar menos 3 elevado a 2. Menos 2 vezes. No lugar do x, menos 3, certinho? E o menos 3 aqui eu vou copiar, ó. Então, eu peguei, substituí o x, e esse menos 3 é porque já existia na função, ele não vai sair daqui, tá? Vamos fazer a continha? Então, vamos. 3 ao quadrado, menos vezes menos, mais 3 vezes 3, 9. Então, vai dar 9 positivo. Menos vezes menos, mais 2 vezes 3, 6. Menos 3. Pronto, agora é só eu fazer a conta. Então, vamos lá. 9 mais 6 dá quanto? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 menos 3 vai dar 12. Agora, vamos fazer isso com menos 2. Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes, ó. No lugar do x, eu coloco menos 2. E o menos 3, porque é da função, ele tem que ficar aqui. Vamos fazer a continha? Menos 2 elevado a 2, 2 menos vezes menos, mais. 2 vezes 2, 4. Menos vezes menos, mais. 2 vezes 2, 4. E o menos 3. Então, ó, 4 mais 4, 8. 8 menos 3 vai dar 5. Pronto. 4 mais 4, 8. 8 menos 3, 5. Vamos para o próximo. Menos 1 elevado a 2. Agora, o x vai valer quanto? Menos 1. Menos, o 2 vezes não vai poder sair daqui também, ó, ele é fixo. O x agora vale quanto? Menos 1. E o menos 3 eu vou copiar, olha o sinal. Menos vezes menos dá mais. 1 vezes 1, 1 positivo. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 1, 2. Menos 3. 1 mais 2, 3. 3 menos 3, 0.
Vamos para o próximo. Agora, no lugar do x, eu vou colocar 0. Então, 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 menos 3. Então, 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 0, 0. Menos 3. Então, aqui vai dar quanto? Menos 3, certo? 0 mais 0, 0. Menos 3, menos 3. O 1 agora. 1 ao quadrado menos 2 vezes. No lugar do x, coloco 1 e o menos 3, que não pode sair por causa daqui. 1 ao quadrado. 1 vezes 1, 1. Menos vezes mais, menos. Sinais diferentes na multiplicação, negativo. 2 vezes 1, 2. E o menos 3. Agora, 1 menos 2. Ó, eu tenho R$1 e devo 2. Então, eu estou devendo 1. Se eu estou devendo 1 e vou dever 3, eu estou devendo 4. Entendeu a jogada? Agora, no lugar do x, eu vou colocar quem? O 2. 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 menos 3. Então, vamos lá. 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Menos vezes mais, menos. 2 vezes 2, 4. Menos 3. Ó, 4 menos 4, 0. 0 menos 3, menos 3. Tudo bem? O próximo, 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3, menos 3. Ó, no lugar do x, coloco 3. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Menos vezes mais, menos. 2 vezes 3, 6. Menos 3. Então, vamos lá. 9 menos 6 vai dar 6, 7, 8, 9. 3. Positivo. 3 menos 3, 0. 4. No lugar do x, coloco 4. Então, 4 elevado a 2 menos 2 vezes 4 menos 3, certo? Então, vai ficar 4 elevado a 2. 4 vezes 4, 16. Menos vezes mais dá menos. 2 vezes 4, 8. Menos 3. Faz sempre a multiplicação primeiro. Então, vamos lá. 16 menos 8 dá 8. 8 menos 3 vai dar 5. 5, tá? Positivo. Aqui, no lugar do x agora, eu vou colocar 5. Vamos acabar essa tabela. Ô, tabelinha comprida, hein? Deus que me livre. 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Menos vezes mais, menos. 2 vezes 5, 10. Menos 3, igual. Então, vamos lá. 25 menos 10 dá 15. 15 menos 3 vai dar 12. Certinho? Agora, com esses resultados aqui, eu vou achar os meus pontos e vou montar a minha parábola. Vamos lá? Vamos dar continuidade? Então, ó, quando meu x for menos 3, meu y vai valer quanto? 12. Então, eu venho aqui, localizo o menos 3 negativo, eu vou subir até encontrar o 12. Tá aqui o meu pontinho. Depois, quando meu x for menos 2, meu y vai valer 5. Então, menos 2 no x, tá aqui do lado esquerdo. E vou encontrar com o 5. Então, positivo, para cima também. Tá aqui, pronto. Agora, menos 1 e 0. Presta atenção. Meu x é menos 1, mas o meu y é 0. Toda vez que aparecer o 0, ponto, fica em cima do eixo. Então, nesse caso aqui, ó, menos 1 e 0, o menos 1 não tá no x, então eu vou localizar o menos 1 no x e vou colocar meu ponto em cima do eixo do menos 1, tá bom? Depois, ó, 0 e menos 3, ó, inverteu, tá vendo? Então, agora, o meu x é 0. Então, aonde que eu vou marcar o menos 3? Em cima do eixo do y, ó, aqui embaixo, ó, o menos 3, certo? Então, cuidado para vocês não confundir. Toda vez que aparecer o 0, é em cima do eixo, tá? Quando meu x for 1, meu y vai valer menos 4. Então, ó, 1 positivo, eu vou subir até encontrar o 4. Depois, 2 para x e menos 3 para y. Então, quando meu x for 2, eu vou descer e vou encontrar o menos 3 para y. Tá aqui. E depois vai ser 3 e 0. Então, ó, quando
o meu x for 3, certo? Quanto vale o meu y? 0. Então, olha aqui, quando o meu x for 3, tá aqui, 0 para y. Então, meu ponto vai ficar em cima do 0. Quando o meu x for 4, meu y vai valer quanto? 5. Então, vou pegar o 4 e vou subir lá no 5, ó. Tá aqui certinho. Quando meu x for 5, meu y vai valer 12. Quando for 5, eu vou subir até encontrar o 12. Ó, eu fiz exatamente isso para vocês perceberem uma coisa. Aqui, vai ter como eu fazer essa minha parábola aqui? Não, por quê? Porque eu errei em alguns pontos, percebeu? Ah, professora, você errou? Sim. Olha aqui. Tá vendo esse ponto? Quando meu x for 1, quanto que eu coloquei para y? 4. Ah, mas olha aqui. Quando meu x foi 1, quanto que eu coloquei para y? Menos 4. Então, vocês, quando acontecer isso, vocês têm que vir aqui e conferir, tá? Então, ó. Então, quando foi 1, vai valer quanto? Menos 4. Então, meu pontinho, ele tá aqui, ó. Só esse que eu errei, só para vocês perceberem, tá? Viu que se eu errar um ponto, não tem como eu fazer o gráfico? Não ia ter jeito, porque como que eu ia fazer a minha parábola passar por aquele ponto? Agora já tem jeito, olha aqui como que ficou bonitinho, tá vendo? Agora eu vou unir meus pontinhos, ó, já dá para eu ter uma ideia de como vai ficar a minha parábola, ó. Aqui não pode ter essas curvas, tá? De nuvem. Tem que ser uma parábola mesmo, igual aquela lá do livro de vocês. Aí vocês fazem a parábola assim, ó, bonitinho. Assim não deve jeito de você ver. Aqui, ó. Tem que fazer a parábola assim, bonitinha, tá? Mais ou menos desse jeito ela vai ficar. Tudo bem? Então, essa parábola é uma parábola crescente, porque o valor de x é o quê? Positivo, né? Então, ela vai ser crescente, com cavidade para baixo, tá? Essa parte. E o vértice aqui, ó, quando a gente falar em vértice, que é o topinho, a gente vai falar, então, que esse vértice é o quê? Esse vértice aqui é o ponto mínimo, tá? Quando tiver decrescente, for aquela parábola da carinha triste, o vértice seria o ponto máximo. Vamos que daqui a pouco vocês vão ver que nas questões agora vai falar bastante sobre isso. Então, vamos lá. Fizemos o gráfico, agora vamos analisar esses gráficos através das atividades propostas. Tudo bem? Na atividade 8, está falando o seguinte. Observe o gráfico construído na questão anterior e responda. Vamos lá. Descreva o que você observou em relação ao ponto 0 e menos 3, tá? Quando meu x foi 0, quando eu coloquei 0 aqui no x, quanto que deu o meu y? Menos 3. Vamos analisar esse ponto? Ele está aqui. Quando eu zerar o valor de x, eu vou achar sempre aonde meu gráfico vai passar no eixo do y, aonde ele vai cortar o eixo do y, certo? Tá vendo? Ele vai chegar no ponto aqui que ele vai passar o eixo do y, ó. Esse ponto de encontro é sempre quando x for igual a 0. Então, é isso que vocês vão responder, tá? E isso vai acontecer, então, o que que a gente pode observar? Que quando eu zerar, quem vai ser o meu resultado? O C. Então, vamos colocar aqui, ó, é um ponto de intersecção. Isso vai acontecer quando o valor, a gente vai encontrar quem? O valor de C. Então, vamos pôr aqui, ó. Aí, até ele colocou. Note que a função de zero é igual a C, ó. Se eu zerar, eu tenho apenas o C, o menos 3. Então, resposta. Ponto de intersecção. Pessoal, tem 2 C aí, tá? E, professora, ainda bem que você é professora de matemática, não é de português. Ó, ponto de intersecção com a reta Y. Intersecção é quando tem o encontro aqui, ó. Quando ele corta o eixo do Y, tudo bem?
ponto de intersecção com a reta Y, ou ponto que corta o eixo do Y, aí vocês colocam da maneira que vocês entenderem e achar melhor. B. Descreva o que você observou em relação aos pontos menos 1 e 0 e 3 e 0. Ó, menos 1 e 0 é esse, e o 3 e 0 é esse, ó. Se esse ponto aqui é o C, é onde intersecta o eixo do Y, esse daqui, então esse daqui é onde intersecta o eixo do X. E nós podemos falar também que ele é exatamente o quê? A raiz da equação. Professora, o que é uma raiz da equação? Lembra quando vocês resolviam Bhaskara? Vocês achavam lá x uma linha, x duas linhas? É exatamente esses valores aqui, tá? É onde a gente encontra o eixo do x, ó. Então, esse daqui seria o x uma linha e esse daqui o x duas linhas, certinho? Então, vamos lá? Vamos colocar isso? Então, na resposta aqui, ó, que já na realidade já tá tudo respondido, ó. Eu acho que se vocês, nesse caso aqui, nem precisava estar respondendo, ele já colocou as características, olha lá, ó. F de x é igual a zero para os valores de x que anulam a função, isso é, quando a função, neste caso, dizemos que é o x1 e x duas linhas, que é o que eu acabei de falar, tá? Quando a gente calcular o básico, a gente vai achar o x1 e x duas linhas. Acho que não precisa estar colocando então, não, é só dar uma lida na resposta. A C. Descreva o que você observou em relação aos pontos menos 3 e 12, que é esses pontos aqui, ó. O que a gente pode observar? Esses pontos, pessoal, eles é simétrico em relação ao vértice, ó. Se eu traçar uma linha aqui, ó, sempre vai ter que ter a mesma distância desse lado até esse e desse lado até esse. Então, ele é o ponto de quê? Esses pontos é a simetria. O que der de um lado de cá, vai dar do lado de lá, tudo bem? Depois, a D. Descreva o que você observou em relação ao ponto 1 e 4. Então, vamos lá. Aí tem aqui. O que é esse ponto 1 e 4? 1 e menos 4 na realidade, né? Ele esqueceu de colocar o sinalzinho. Esse ponto 1 e menos 4 é o nosso vértice. É o nosso vértice da parábola, é onde começa a nossa simetria, tá? Nesse caso, como ele é como eu tinha falado antes, como é uma parábola crescente, esse vértice aqui, a gente vai chamar ele de ponto mínimo, tá? E quando for uma parábola decrescente, ele será o nosso ponto máximo, e tá lá no topo. Tudo bem? Depois vocês dão uma lidinha aqui nas características. Vamos continuar, senão nossa atividade fica muito grande. Ó, e depois eu vou pedir para vocês fazerem a atividade 9, observando tudo isso que vocês aprenderam agora, tá? Então, por exemplo, na atividade 9, tá pedindo para vocês assinalar. Vou dar uma ajudada e depois vocês fazem. Indique qual dos gráficos abaixo expressa uma proporcionalidade direta entre uma grandeza e o quadrado da outra, considerando as grandezas x e y, em que y é igual. Aí tem aqui a função. Então, o que eu posso perceber aqui? Que essa função, ela é o quê? Positiva. Então, o gráfico tem que estar sorrindo. Não pode ser esse e não pode ser esse, ó. Então, o A e o D eu já tirei fora. Não pode ser. Ó, já estou ajudando vocês. Outra coisa, quando eu colocar 0 para x e 0 no x, o que vai sobrar aqui? O 10, ó. Porque isso aqui vai zerar. 2 vezes 0, 0. Sobra quem? O 10, ou seja, quando meu x for 0, meu y vai valer 10. Então, o pontinho aqui tem que estar em cima da onde? Em cima do 10. E, professor, então danou. Pode ser esse ou pode ser esse. Então, aqui, quem que a gente já vai descartar? O E. Então, assinala para mim. Quem que vocês acham? Qual que é o próximo passo? Para eu descobrir, vou dar uma dica. Para eu descobrir se é o B ou se é o C, eu vou fazer o y aqui valer 0 e vou calcular o valor dessa função. Lembram disso? Aí, o que nós vamos cair? No Bhaskara. Dá uma pesquisada aí na internet, no Google, a formulinha do Bhaskara. X ao quadrado. Lembra? Delta é igual B ao quadrado menos 4AC.
X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Faz aí, porque quando vocês resolverem o Bhaskara, vocês vão encontrar quem? As raízes. Aí vocês vão saber qual que é o gráfico correto, tá? Apesar que esse daqui, ele não vai ter uma raiz. Mas vocês, por aí, vocês vão descobrir. Abraços, pessoal! No próximo vídeo, eu dou a resposta da atividade 9.